Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o livro A Única Coisa. E se você gosta de livros, já deixa a sua inscrição aí, porque quando nós chegarmos a 8.000 inscritos, vamos ter um sorteio de livros aqui, tudo bem? Então bora lá! Bem, nesse vídeo nós vamos falar 5 coisas sobre o livro A Única Coisa. E no final desse vídeo eu vou deixar imagens da capa com o que está escrito aqui, da contracapa com o que está escrito aqui, e vou também deixar páginas para vocês verem os índices, tá bom? E por que eu vou fazer isso? Porque aí você pode pausar, você pode ler e decidir se vai ou não comprar o livro, porque o objetivo desse vídeo é fazer com que você compre o livro, se caso você gostar do que eu vou falar aqui sobre ele, beleza? Então, vamos chegar de enrolação e vamos falar sobre o livro. A primeira coisa que eu vou falar sobre o livro é: não seja resistente. Quando eu vi essa capa, a única coisa, será que esse livro vai falar que eu só tenho que fazer uma coisa na minha vida? Não, o livro ele não fala isso. Ele fala que você precisa escolher um objetivo para cada área da sua vida. Então ele não fala assim: escolha um objetivo. E meu objetivo é ser uma boa professora. Então não importa a minha vida familiar, não importa a minha vida financeira, não importa a minha vida espiritual, não importa a minha vida com meus amigos, não importa mais nada. Eu só quero ser uma boa professora. Não, o livro ele fala que você precisa ter um objetivo para cada área da sua vida, tá bom? Segunda coisa sobre o livro. Às vezes, nós não conseguimos definir qual é esse objetivo porque nós acreditamos em algumas mentiras. Então, vai ter um módulo do livro que vai falar sobre as mentiras que nós acreditamos que impedem com que nós cheguemos até a nossa única coisa. Por exemplo, tem uma mentira que é: tudo tem importância igual. E por que isso é uma mentira? Por exemplo, eu sou professora e eu realmente me esforço para ser a melhor professora que eu posso ser. Mas eu também faço faculdade de psicologia e eu também quero fazer o melhor nessa faculdade. Mas se tiver que escolher, por exemplo, minha filha ficou doente e eu tive que cuidar dela durante o dia e eu tenho que escolher entre preparar a aula de amanhã ou estudar para a prova de hoje. O que eu vou fazer? Eu tenho que pensar qual é a única coisa mais importante que eu posso fazer nesse período de tempo que eu tenho. E aí, nesse caso, essas duas coisas têm o mesmo grau de importância? Não. E por que não? Porque é com o meu trabalho que eu compro os alimentos da minha casa, que eu pago internet, que eu pago a faculdade, que eu compro algumas coisas. Então, se eu não trabalho, eu não pago a faculdade. Então, qual é a prioridade? A faculdade. Então, as coisas não têm uma importância igual. E aí, quando você trabalha com todas essas mentiras, pode ser que você chegue nessa coisa que é mais importante em cada área da sua vida. Terceira coisa muito importante sobre esse livro. Esse livro, ele te dá uma frase-chave, que se você pensar nessa frase-chave, você vai conseguir resolver muita coisa na sua vida. E a frase-chave é: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? E você pode usar essa frase para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, qual é a única coisa que eu posso fazer para ter um melhor relacionamento com Deus? Qual é a única coisa que eu posso fazer para me exercitar? Qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar o relacionamento com o meu marido? Essa chave do qual é a única coisa faz você ter um foco específico. E isso é muito importante.
Porque às vezes, quando a gente pensa, o que eu devo fazer para me exercitar? Aí você fica pensando em várias coisas e não faz nada. Quando você coloca uma única coisa, fica mais fácil para você, fica mais fácil para sua mente, fica mais fácil para você efetivar esse objetivo. Por isso que a pergunta da única coisa é tão importante. E o livro, ele te dá vários exemplos dessa única coisa, das várias áreas da sua vida. Então, tem área familiar, tem várias perguntas do qual é a única coisa. Se você é uma empresária, tem várias perguntas do qual é a única coisa. Se você é funcionária CLT, tem várias perguntas de única coisa. Então, ele vai trazendo foco para as áreas da sua vida. Quarta coisa deste livro. É muito importante você ter objetivos e objetivos claros e escritos. E por quê? Quando você tem esses objetivos, qual é a única coisa escrita, fica muito mais fácil de você conseguir fazer. Então, qual é a única coisa que você precisa fazer hoje em relação à organização da sua casa? Qual a única coisa que você precisa fazer hoje em relação à preparação de um trabalho? Qual é a única coisa e por que isso é importante? Porque você não perde foco. Qual é a única coisa que você precisa fazer para você ter uma redução no seu orçamento familiar para o próximo mês? Então você vai analisar o seu orçamento familiar e você pode falar, olha, esse mês a nossa parte de mercado, de restaurante ficou muito cara. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar os restaurantes no próximo mês. Você escolheu uma coisa para você fazer. E aí você vai o quê? Focar naquilo. E ele traz até um dado. Se nós tivermos dois grupos de pessoas, as duas pessoas têm objetivos. Só que o grupo que escreve, que anota o seu objetivo, ele tem 39,5% a mais de porcentagem de realizar do que o grupo que não escreveu. Porque quando você escreve, você ativa vias cognitivas que aquele grupo que não escreveu não ativou. Então é muito importante você escrever e ficar de olho nos seus objetivos. Quinta e última coisa sobre o livro, que eu achei isso muito bom e eu tenho feito isso e tenho achado muito legal. Sistema de blocos de tempo. O que é isso? Você organizar as suas tarefas em blocos de tempo. Para isso, o que é necessário, que seria muito bom? Você tem um espaço que colabore com isso e você se munir de coisas à sua volta. Então, por exemplo, olha, agora eu vou preparar uma aula e eu vou levar 1 hora para preparar essa aula. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desligar o meu celular, eu vou trazer uma garrafinha de água, eu vou colocar um bloquinho de anotação aqui na minha lateral, eu vou pedir para as pessoas na minha volta não me incomodarem. E por que isso é importante? Porque ele fala que não é possível você fazer duas coisas que têm a mesma via cerebral. Então, por exemplo, você fazer uma coisa cognitiva e uma coisa manual é possível. Então, por exemplo, você consegue dobrar uma roupa e assistir um vídeo no YouTube sobre ansiedade, sobre alguma coisa que você goste. Ok, é possível, porque dobrar roupa é uma coisa manual e o vídeo é uma coisa cognitiva. Mas você não consegue preparar uma aula de invertebrados e assistir um vídeo sobre ansiedade. E por quê? Porque as duas vias estão ativando a via cognitiva. Então você não consegue fazer as duas coisas muito bem feitas. Então você tem que sempre priorizar a sua via cognitiva para uma única coisa. E ele fala aqui, quando você está fazendo uma coisa cognitiva, é muito diferente quando você não é interrompido pelas pessoas e por você mesmo, do que quando você não é. Então, quando você está preparando uma aula, por exemplo, no meu caso, estou preparando uma atividade. Ninguém me interrompe, versus minha filha chama 3 vezes,
o interfone toca e eu respondo 4 mensagens no WhatsApp, o tempo que eu vou levar para fazer com interrupções e sem interrupções é muito grande. Então, isso é uma interferência externa. E a interferência interna, Júlio, o que é? Quando você está fazendo uma coisa, o seu cérebro não para só naquela coisa. Você pensa, ai, acabou o leite. Ai, eu não posso esquecer que eu tenho que tirar a mistura do freezer. Ah, eu não posso esquecer que amanhã eu tenho que avisar o meu marido que ela vai sair mais cedo. E você começa a pensar, pensar e pensar. E aí você pode começar o quê? Levantar e tirar aquela mistura do freezer. Levantar e pegar o celular e mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, qual é a regra? Você tem que treinar a sua concentração. Você tem que proteger o seu bloco de tempo, até de você mesma. E como fazer isso? Com um bloquinho de anotação do seu lado. Então, você vai lá e escreve: tirar a mistura do freezer. Pronto. Mandar mensagem para o marido sobre a saída da filha. Pronto. Você anota e deixa lá. Quando você terminar a sua tarefa que você priorizou, a sua única coisa daquele momento, você faz as tarefinhas. E com isso, você vai estar o quê? Treinando o seu foco, a sua concentração e protegendo o seu bloco de tempo. Bem, esse livro, ele vai te dar muitas outras sugestões de como você fazer isso. Inclusive, ele fala que muitas vezes você não vai proteger o seu bloco de tempo em um dia e tá tudo bem. Você pode não proteger o seu bloco de tempo num período da sua vida. Então, vamos supor que você é uma mãe que está em casa com seu filho recém-nascido. Você não pode falar para ele: ó, meu bem, não chora não que a mamãe tá fazendo uma coisa importante. Olha, meu bem, não vai engasgar porque eu não vou poder te socorrer. É claro que não. Então, tem fases e fases da sua vida. Mas, quando você puder, faça isso. Proteja o seu tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica aí até o final se você quer ver as imagens do livro. E não esquece, curta o vídeo, se inscreva, porque quando chegarmos a 8.000 inscritos, eu vou dar algumas opções de livros para que nós venhamos fazer o sorteio, ok? Um grande beijo e até a próxima!